Rentaro é um garoto quieto, mas acaba se apaixonando pela garota misteriosa. Eu sou o Zeon Anime, e bora! No primeiro dia de aula, dezenas de alunos invadem o portão para recrutar novos membros, mas Hotaru não quer participar e vai direto para a sala. Lá, seu colega Satoshi insiste que eles entrem em um clube juntos e tentem se divertir enfrentando vilões. No entanto, Hotaru mostra uma carta de aceitação do clube de clássicos, explicando que sua irmã já o forçou a entrar em um. Satoshi diz que é bom, pois o clube não tem membros, o que significa que Hotaru terá a sala só para ele. Intrigado, Hotaru vai até a sala do clube, e ao destrancar a porta com sua chave, vê uma garota olhando pela janela. Ele se aproxima e pergunta quem ela é, e ela se apresenta como Eiru, a nova membro do clube de clássicos, arruinando as esperanças de solidão de Hotaru. Ela então diz que ficou trancada na sala, embora a porta estivesse aberta quando chegou, e pede ajuda para descobrir como isso aconteceu. Nesse momento, eles notam Satoshi espiando pela porta, e ele diz que nunca esperou que seu amigo virgem e estoico estivesse sozinho em uma sala com uma garota. Depois que eles explicam a ele como Eiru ficou trancada, Hotaru decide sair, mas Eiru bloqueia a porta. Ela então pega a mão dele e implora para que a ajude a descobrir. E olhando em seus olhos, Hotaru sente que foi encantado pela beleza dela. No fim, ele concorda em ajudar e pergunta a Eiru se ela notou algo estranho. Então, ela aponta para um ruído fraco vindo do chão. Hotaru desce para o andar de baixo e vê o zelador consertando as luzes e trancando as salas atrás dele com sua chave mestra. E eles finalmente percebem que o zelador deve ter trancado a porta enquanto Eiru estava dentro da sala do clube. Hotaru então pergunta a Eiru por que ela não ouviu a porta sendo trancada, e ela os leva de volta à sala do clube e mostra um prédio estranho que a ocupou. Depois disso, eles voltam para casa juntos, e Satoshi também entra no clube porque se divertiu resolvendo o mistério. No dia seguinte, após a escola, Satoshi narra uma lenda sobre o fantasma da sala de música para Hotaru, que ignora seu blá 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 e se concentra em sua lição de casa. No entanto, quando descobre que Eiru foi quem contou a Satoshi sobre essa lenda, ele decide fazer algo para impedir que ela os force a outra investigação. Logo depois, Eiru entra na sala, então Hotaru pede a Satoshi para contar a ela sobre outra lenda assustadora, para que ela não o incomode. Assim, Satoshi conta a Eiru sobre um clube secreto chamado Golden Web, que opera fora da jurisdição do conselho estudantil, e eles tentam métodos estranhos para recrutar novos membros a cada ano. Ninguém conseguiu localizar a sala do clube ou pegar algum membro até agora. Então, quando Eiru pede animadamente aos meninos para investigarem com ela, Hotaru concorda rapidamente, e eles começam a explorar os murais para encontrar cartazes de recrutamento do tal clube. Eventualmente, Hotaru encontra um pequeno bilhete escondido sob outro cartaz, e ele pertence à Golden Web. Depois que ele mostra para os outros, Eiru fica satisfeita por terem resolvido mais um mistério e sai feliz. Mais tarde, enquanto Hotaru e Satoshi voltam para casa juntos, Satoshi elogia Hotaru por ter colocado um bilhete falso no mural para despistar Eiru. Ele então pergunta por que Hotaru se deu ao trabalho de inventar toda a história da Golden Web, e ele diz que se não tivesse feito isso, Eiru os forçaria a ir para a sala do clube de música, e ele não queria fazer isso porque é uma longa caminhada da sala deles. Embora Satoshi esteja impressionado com sua dedicação a morrer virgem, ele acrescenta que teria sido mais fácil se Hotaru tivesse apenas dito não diretamente a Eiru. Isso faz Hotaru perceber que nunca recorreu a tais truques com mais ninguém, e deve haver algo especial em Eiru, pois ela é a única que consegue convencê-la a fazer algo. Algumas semanas depois, Hotaru vai para a sala do clube após a aula, onde Eiru faz um escândalo sobre como estão desperdiçando o tempo do clube fazendo nada. Hotaru pergunta se ela tem algo específico que quer fazer, e ela diz que deveriam publicar uma antologia para o festival cultural. Hotaru não está interessado, mas quando Eiru se aproxima e começa a falar, ele concorda em fazer isso para que ela pare de incomodá-lo antes que suas calças explodam. Ele então pergunta sobre o que eles vão escrever na antologia, e ela diz que não tem ideia, e que deveriam olhar as antologias dos anos anteriores para descobrir. No começo, eles procuram na sala do clube, mas não encontram nada, e a bateria social de Hotaru já está esgotada. Mas Eiru arrasta para a biblioteca, onde ele encontra Mayaka, uma velha amiga que não suporta a atitude sigma de Hotaru. Nesse momento, Satoshi também aparece, e brinca que Mayaka está apaixonada por Hotaru, mas Ebara diz que preferiria ser atropelada por um caminhão do que deixar Hotaru respirar perto dela. Mayaka então começa a brigar com Satoshi por fazer essas piadas. Então Hotaru explica a Eiru que Mayaka gosta de Satoshi desde a infância. Depois disso, Eiru pergunta a Mayaka se há antologias por perto, e ela diz que terão que esperar a bibliotecária voltar de sua reunião. Ouvindo isso, Hotaru decide sair, mas para fazê-lo ficar, Satoshi pede que Hotaru conte a ele aquela história divertida que ela mencionou antes. Imediatamente, os olhos de Eiru brilham, e ela quer saber mais, mas Hotaru não está interessado e tenta sair. No entanto, ela agarra a mão dele e o força a ficar, então Mayaka conta sobre um livro estranho que é emprestado e devolvido toda sexta-feira. Ao inspecionarem, descobrem que o livro é sobre a história da escola, e ela pede para Hotaru usar seu cérebro de Sherlock. No começo, ele diz que não, mas depois que ela fica insistindo, ele finalmente concorda. Quando a investigação começa, Hotaru percebe que o tempo que esse livro é emprestado não é suficiente para ler seu conteúdo, então as pessoas devem estar usando para outra coisa. Ele também nota que só garotas pegaram esse livro, e pode ser coincidência ou elas estão usando como um código. Justo quando eles encontram um obstáculo, Eiru sente algo no livro, mas Mayaka diz que não sente nada. Eiru cheira novamente e diz que tem removedor de tinta no livro, então Hotaru pede para ela ir verificar a sala de arte. No entanto, ela insiste que ele vá junto, e enquanto ela o arrasta, Mayaka deseja se juntar a eles. Então, ela pede para Satoshi ficar na mesa até que ela volte. Uma vez na sala de arte, Eiru imediatamente sente o mesmo cheiro que sentiu no livro. Assim que entram, vêm várias pinturas com o livro mencionado. Hotaru revela que a aula de arte está usando o design daquele livro porque fica bom nas pinturas, deixando as garotas. Quando retornam à biblioteca, elas elogiam Hotaru por ser tão perspicaz, mas Hotaru está mais impressionado com o forte senso de audição e olfato de Eiru. Enquanto o resto deles conversa entre si, Hotaru percebe que nunca poderá ser como eles, então decide sair. Justo então, a bibliotecária retorna. Então, quando perguntam se ela tem alguma antologia, ela diz que não. Naquele mesmo dia, Hotaru acorda com uma ligação de Eiru, que pede para se encontrar porque tem algo importante para discutir.
Mais tarde, ele vai a um café e espera por Eiru, que chega correndo atrasada. Ao se sentarem, um silêncio constrangedor preenche o ambiente e Hotaru decide sair porque não vai desperdiçar seu dia com uma garota sem cérebro. No entanto, ela implora para ele parar e diz que tem uma confissão a fazer, deixando-o chocado. Ele espera que seja uma confissão de amor, mas Eiru nervosamente diz que precisa de ajuda com um assunto pessoal. Hotaru concorda em ouvir e ela explica que seu tio, Jun, uma vez lhe disse algo que ela não consegue mais lembrar. Jun era membro do clube de clássicos e era conhecido por sempre ter respostas para suas perguntas sem fim. Um dia, ela perguntou algo sobre o clube, mas ele estranhamente evitou o assunto depois que ela fez uma cena e o pressionou a responder. O que quer que ele tenha dito a fez chorar. Jung não a consolou. E ao longo dos anos, ela esqueceu qual foi a resposta dele. Eiru então revela que Jung desapareceu depois de ir para a Índia há vários anos, deixando-a sem forma de contatá-lo. É por isso que ela entrou para o clube de clássicos e quer a ajuda de Hotaru, acreditando que sua mente funciona em outro nível. Embora Hotaru inicialmente a ignore, Eiru insiste que não pode envolver mais ninguém. Ela acrescenta que ele a lembra de Jun e admite que quer a verdade antes que seu tio desaparecido seja declarado morto. Enquanto sua família planeja fazer um funeral após 7 anos sem qualquer sinal dele, Eiru quer lembrar o que Jun disse, porque é sua forma de ter um fechamento, então Hotaru concorda em ajudar. Depois disso, começa a temporada de provas na escola, então todos os clubes são fechados durante os exames. Semanas depois, Hotaru termina seu exame final e vai para casa relaxar, apenas para receber uma carta de sua irmã que quer saber como está o clube. Ela também menciona que o clube escreveu uma antologia a cada ano, então ele deve manter a tradição. Ela acrescenta que as antigas não estão na biblioteca, mas sim em um armário de remédios dentro da sala do clube, então ele decide verificar. No dia seguinte, Hotaru leva a carta para Haru e Mayaka. Elas ficam confusas porque não há armário de remédios na sala atual do clube, mas Hotaru se lembra que sua irmã se formou 2 anos antes, quando o clube de clássicos usava a sala de biologia. O trio vai até lá e encontra o lugar ocupado pelo clube de cartazes de notícias. Depois que Eiru bate, um bonito chamado Taigedo abre a porta. Eiru o reconhece e pergunta se ele viu alguma antologia antiga, mas ele afirma que não viu. Hotaru logo percebe que Togedo parece nervoso, e Mayaka também nota isso. Desconfiados, pedem para olhar a sala. Embora relutante, Togedo acaba deixando-os entrar, mas Eiru ainda não encontra as antologias. Convencido de que ele está escondendo algo, Hotaru o pressiona até que ele explode e manda eles saírem. Hotaru então diz calmamente que só querem as antologias e pede para ele deixá-las na sala de ciências se as encontrar. 5 minutos depois, as antologias dos últimos 45 anos estão na mesa deles, deixando Mayaka atônita enquanto Hotaru pede para ela ficar quieta. Ele então revela que quando Togedo saiu, trancou a porta atrás dele e estava usando perfume. Quando entraram, as janelas estavam abertas e os ventiladores ligados, o que significa que ele estava tentando disfarçar algum cheiro. A melhor suposição é que ele estava fumando na sala do clube e ficou tão defensivo porque não queria ser pego. Ele até instalou sensores do lado de fora da sala que avisam quando alguém se aproxima. Então, ele usou esse tempo para cobrir o armário de remédios com caixas, porque é lá que ele guarda os cigarros. Mayaka fica impressionada com a esperteza de Hotaru, mas Hotaru percebe que Eiru está estranhamente silenciosa. Quando ele pergunta o que aconteceu, ela revela que encontrou a segunda antologia e tem algo escrito sobre Jun. Descreve vagamente algo que aconteceu com ele nesta escola, mas ela não consegue se lembrar. Hotaru diz que deveriam olhar a primeira para ver qual é o problema, mas Mayaka revela que está faltando. Voltando para casa, enquanto Eiru começa a se sentir mal, Hotaru sugere que perguntem a Mayaka e Satoshi por ajuda. No dia seguinte, Eiru conta tudo a eles, e eles ficam ansiosos para ajudar. No fim de semana, Hotaru e Satoshi vão de bicicleta até a casa de Haru, e depois que ela os recebe, eles veem que Mayaka já está lá. Depois que todos se acomodam, Eiru explica que esta reunião é para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seu tio Jun. Ela começa entregando uma nota onde escreveu algumas coisas interessantes que encontrou na segunda antologia. A primeira é que Jun deixou a escola sem se formar. A segunda o retrata como um herói. A terceira e a quinta o chamam de lutador gentil que se tornou um sacrifício. E a quarta diz que ele criou o nome Ryuka. Ela acredita que Jun confrontou alguém e teve que deixar a escola por causa disso, tornando-se uma lenda entre os alunos. As anotações também mencionam que isso aconteceu após a feira anual da escola, então ela supõe que Jun tentou defender alguns vendedores que estavam sendo roubados, o que levou a uma grande briga. Ela também acredita que Jun assumiu a responsabilidade e foi expulso da escola. No entanto, Hotaru não acredita nisso, pois as barracas sempre foram proibidas e não há muito dinheiro a ser feito na feira. Sato, ela acrescenta que as pessoas eram bem diferentes naquela época, e enquanto os outros discutem, Mayaka se desculpa porque sua teoria está bem distante do que eles acham que aconteceu. Eiru diz que está tudo bem e sugere que eles verifiquem o trabalho dela também. Então, eles se sentam na varanda e Mayaka entrega suas anotações. De acordo com sua pesquisa, houve um tumulto na escola entre os professores e os alunos no mês de junho, e Jun foi quem liderou os alunos. Mayaka acredita que Jun deve ter batido em um professor, o que resultou em sua expulsão. Mas Hotaru revela que Jun deixou a escola em outubro, então os tempos não batem. Agora é a vez de Satoshi. Mas Bro está com fome, então Eiru os leva para a cozinha e faz bolinhos de arroz. Enquanto isso, Satoshi procura em jornais antigos e descobre que um incidente definitivamente aconteceu na escola, mas não há menção de violência em lugar nenhum. Ao ouvir isso, Mayaka fica um pouco irritada porque o cara por quem ela está apaixonada provou que sua teoria estava errada. E por último é a vez de Hotaru, mas Bro não apresentou uma teoria como os outros, o que o coloca em uma situação estranha. Nesse momento, começa a chover. Então, enquanto Eiru corre para trazer as roupas que estão penduradas, Hotaru vai ao banheiro para ativar seu modo de pensar. Ele se perde no caminho e acaba entrando no quarto de Eiru, cheio de material de pesquisa. Então, ele se concentra e finalmente cria uma história. Ele conclui que há 45 anos, o diretor queria encurtar a feira de 5 dias, então os alunos, liderados por Jun, se levantaram contra sua ordem e iniciaram um tumulto. Como não houve violência, ele acredita que os alunos boicotaram as aulas e os professores foram obrigados a negociar, mas alguém teve que ser o bode expiatório, e essa pessoa foi Jeon. O tumulto aconteceu em junho, mas a escola esperou até o final de outubro para a situação se acalmar. E depois da feira, eles expulsaram Jeon. Todos concordam que a história faz sentido, então Eiru decide incluir isso na antologia deste ano.
Mas depois que todos vão embora, ela ainda não se lembra do porquê de ter chorado. Enquanto isso, os meninos voltam para casa, e Shitoshi pergunta a Hotaru por que ele se esforçou para ajudar Eiru, e Hotaru diz que ainda não tem certeza. Ele também não entende como os três têm tanta energia quando a bateria social dele se esgota mais rápido que um iPhone. Mesmo assim, ele queria ver como o outro lado vive, e essa foi sua tentativa de entendê-los. Ao voltar para casa, Hotaru recebe uma ligação da irmã. Ele diz que está escrevendo uma antologia sobre Jun, mas a irmã chama o incidente de Jun de tragédia. Hotaru fica intrigado e pede mais detalhes, mas ela desliga e promete ligar depois. Agora confuso, Hotaru percebe que sua teoria sobre Jun está incompleta, então passa a noite toda tentando entender. No dia seguinte, na escola, ele convoca uma reunião com todos e apresenta a ideia de que pode ter estado errado sobre a história de Jun. Ele tira o prefácio que diz que a história de Jun não é a de um herói, também apontando a linha que diz que Jun foi um sacrifício. Isso pode significar várias coisas. Então Hotaru sugere que perguntem a Yuko, a mulher que escreveu o prefácio. Seus amigos perguntam onde encontrariam Yuko depois de 45 anos, e Hotaru aponta que ela sempre esteve ali, disfarçada de bibliotecária. Imediatamente, todos encontram Yuko na biblioteca. E após confirmar que ela é quem escreveu a segunda antologia, eles dizem a ela que Jun é tio de Eiru, e ela quer saber o que aconteceu há 45 anos. Ela concorda e os leva ao seu escritório, onde confirma que a teoria de Hotaru está correta. Então Hotaru pergunta se Jun se sacrificou voluntariamente para o bem maior. Nesse momento, Yuko finalmente conta toda a verdade sobre os protestos, dizendo que ninguém queria assumir a liderança por medo de expulsão. Assim, alguns alunos pressionaram John a ser o bode expiatório, enquanto todo o tumulto foi organizado por outra pessoa. Eventualmente, os professores decidiram não encurtar a feira anual. Mas mesmo assim, os alunos continuaram a mostrar poder, boicotando as aulas e fazendo fogueiras não planejadas na escola. Um desses dias, o fogo se espalhou para o ginásio e destruiu todo o prédio, e os professores não puderam mais tolerar os tumultos. Assim, decidiram acabar com tudo expulsando o líder do movimento, que era Juni. Eru também diz que Hotaru nunca fica bravo, mas Mayaka diz que é porque ele é um idiota sem energia para discutir. A única que não se irrita aqui é a Eiru, e Satoshi elogia ela, pois a raiva é um dos 7 pecados capitais. Então, percebem que Eiru não tem nenhum dos 7 pecados até ela ficar nervosa e pedir para pararem de olhar para ela. No entanto, Mayaka e Satoshi continuam brincando até Eiru se irritar e dizer que não vai falar com ninguém, só para logo depois dizer que ficar bravo não é tão ruim, assim como os outros 7 pecados. Ela explica que não ter orgulho significa falta de autoconfiança, e quem não tem ganância nunca faria coisas difíceis para sustentar a família. Ela acrescenta que a inveja leva a novas invenções, ou seja, todos os pecados são complicados e às vezes necessários na vida. Ela até diz que ficar bravo também não é ruim, mas quando Mayaka pergunta por que Eiru nunca fica brava, ela responde que é muito cansativo para ela. Ao ouvir isso, Hotaru percebe que encontrou a mulher dos sonhos dele, mas os outros dois pedem para ela retratar o que disse, ou a doença da indiferença do Hotaru vai amaldiçoá-la. Com isso, ela diz que estava apenas brincando e que sim, fica brava com as pessoas, especialmente com quem desperdiça comida. É quando Hotaru menciona que a ouviu gritando com o professor esta manhã, então ela explica tudo o que aconteceu. Durante a aula de matemática, o professor entrou, olhou a placa do lado de fora e escreveu uma equação no quadro. No entanto, ele não tinha ensinado aquela equação antes, então quando os alunos não conseguiram lhe dar a resposta certa, ele ficou bravo e gritou com todos. Enquanto os outros apenas ficaram em silêncio, Eiru não aguentou e chamou o professor, então ele percebeu seu erro e continuou a aula normalmente. No entanto, o professor é bem perfeccionista e não comete esse tipo de erro. Então Eiru pede a Hotaru para usar seu cérebro de Sherlock. No entanto, Mayaka está mais interessada em saber por que Eiru se manifestou assim, e ela diz que não entende isso. Eles voltam ao assunto em questão, e Hotaru menciona que os professores sempre anotam quais aulas foram dadas. Ele então percebe que o professor já tinha ensinado aquela equação para a turma D, mas Eiru está na turma A, então ele deve ter confundido a letra A com D. Mayaka argumenta que ninguém é tão burro a ponto de confundir A com D, mas Hotaru diz que as duas letras são parecidas em minúsculas, então o professor se confundiu sobre qual turma estava ensinando. Ao ouvir isso, Eiru se sente mal por ter gritado com o professor, e enquanto concluem a reunião, Hotaru se pergunta se Eiru estava procurando uma desculpa para se culpar por ficar brava. Ela então se aproxima dele e agradece pela ajuda, mas Hotaru pergunta de forma indiferente como sempre. Durante as férias de verão, Hotaru e os amigos estão em um ônibus a caminho da Vila Zaizen, famosa por suas fontes termais. Hotaru, como sempre, gostaria de estar em casa assistindo suas duas waifus de anime favoritas, e ele só concordou em vir porque não conseguiu dizer não a Eiru. Quando chegam, Hotaru já está se sentindo enjoado, então Mayaka os leva para a pousada dos parentes dela. Lá, ela os apresenta aos primos, Rie e Kaiô, antes de levá-los para os quartos. Naquela noite, Satoshi já tinha ido para a fonte termal, então Hotaru decide ir também, e encontra Eiru, e eles decidem andar juntos. No caminho, Eiru pergunta a Hotaru sobre sua irmã, e ele diz que ela é uma gênio e uma psicopata. Eiru diz que sempre quis ter um irmão, e ser como Rie e Keiô, e Hotaru faz a melhor cara que consegue para esconder que não está nem aí pro que ela quer. Ao chegarem nas fontes termais, Hotaru diz adios, e vai para a seção masculina. Lá, ele ouve Eiru na seção feminina, o que faz sua mente imaginar material de primeira, mas Hotaru não consegue lidar com tudo isso e desmaia. Felizmente, Satoshi o puxa, e o leva para o quarto para que ele possa descansar. Mais tarde, Eiru chega para checar a febre dele, mas ver a fofura de perto só faz ele ficar mais quente. Ele se desculpa por estragar a viagem, mas ela diz para não se preocupar e se juntar a ele se sentir melhor. Depois que ela sai, ele ouve Mayaka contando histórias de fantasmas no quarto ao lado sobre um hóspede no segundo andar que se suicidou.
Os clientes que ficaram naquele quarto relataram ter visto sombras de um homem pendurado, e o nono hóspede adoeceu e morreu no mesmo quarto. Cansado da conversa, Rotaro vai até a janela para fechá-la e vê alguém espreitando do lado de fora, mas ignora e dorme. Quando acorda, vê Mayaka com cara de quem viu um fantasma porque ela literalmente viu o fantasma do homem pendurado. Ignorando-a, ele toma seu café da manhã e vê uma xícara com o nome de Ria, mas não tem uma com o nome de Cal. Nesse momento, Eru diz que viu o homem pendurado também, mas Rotaro diz que ela deve ter visto outra coisa, mas agora está confundindo com o fantasma por causa da Mayaka. Com isso, Eru pede a Rotaro para ajudá-la a descobrir o que realmente viu, e mais uma vez, o Bro esquece de dizer não. Ele decide investigar o quarto assombrado e encontra Kayle no caminho, mas ela diz que ninguém pode entrar no andar assombrado. Durante o almoço, Ria aparece de Yukata Nova, e enquanto os outros estão olhando para ela, Rotaro sente alguém o observando. À noite, ele vai para a fonte termal com Satoshi e pergunta se algo especial aconteceu na noite passada, e descobre que teve um festival de verão por perto. Finalmente, Rotaro entende o que aconteceu e encontra Eiru para contar a verdade. Ele explica que tudo que Ria possui tem seu nome, o que mostra que ela é muito possessiva, assim como seu Yakuta. Kel queria experimentar, mas Ria não deixou. Então, Kel usou em segredo e foi ao festival de verão na noite passada. Porém, começou a chover, e ela foi para o quarto assombrado e pendurou na janela para secar, já que ninguém vai lá. Isso faz Eiru perceber que Ria e Cal não se dão bem, mas logo à frente ela vê que Cal quebrou suas sandálias, e Ria está dando uma carona nas costas dela, fazendo Eiru perceber que elas se dão bem. Alguns dias depois, enquanto os alunos se preparam para a feira anual, Rotaro e Satoshi chegam à escola e começam a relembrar coisas até perceberem que estão atrasados para a reunião. Correndo para a sala do clube, eles levam uma bronca de Mayaka por estarem atrasados, e Eiru entra correndo para contar que a Turma F está produzindo um filme. Um dos produtores é amigo de Eiru, e ela pediu uma crítica ao clube deles. Então, Eiru os arrasta para a sala de mídia e os apresenta a sua amiga Fuyumei. Ela lhes dá uma cópia do filme e pede que assistam, pois vai fazer perguntas sobre isso depois. Após sair, o filme começa e é sobre 6 estudantes que vão em uma viagem e acabam em uma cidade que parece uma cópia de Silent Hill. Os estudantes decidem explorar a cidade e entram em uma mansão onde encontram um mapa, então decidem se separar e pesquisar a mansão. Primeiro, eles vão ao escritório para pegar as chaves, mas deixam a chave mestra caso precisem depois. Depois disso, dividem as chaves entre si e exploram diferentes partes da mansão, e Satoshi diz em voz baixa a Rotaro que algo está prestes a acontecer. Logo depois, todos os estudantes se encontram no corredor e compartilham suas descobertas, exceto por um cara chamado Kaito que não voltou. Eles vão juntos procurá-lo, e após explorar vários quartos, encontram uma porta trancada. Então, pegam a chave mestra e a abrem, apenas para ver Kaito deitado no chão coberto de sangue. O choque deles se transforma em terror ao ver seu braço decepado, e as coisas pioram quando percebem que a única outra saída do quarto foi bloqueada. O filme termina abruptamente, e Fuyumi volta para perguntar quem eles acham que cometeu o assassinato. Primeiro, ela quer saber o que eles acharam, e Mayaka diz que foi desajeitado. Fu concorda que a atuação em certos momentos foi terrível, mas está tudo bem porque é um projeto pessoal. Ela então pergunta qual eles acham que é o maior erro, e eles apontam que a história ainda está inacabada. Fuyumei então revela que Mayu, a garota responsável pelo roteiro, adoeceu após escrever até esse ponto e não conseguiu continuar a história. Por isso, Fuyumei quer que eles descubram quem cometeu o assassinato, acreditando que Mayu é muito experiente e deve ter deixado pistas para os espectadores. Como os outros não têm ideia, eles se voltam para Rotaro, que inicialmente age como um Tessenari, mas depois pergunta a Fuyumei por que ela os escolheu. Fuyumei diz que é porque eles resolveram recentemente o caso Ryuka, e achou que seriam perfeitos para isso. No entanto, Rotaro diz que não tem vontade de fazer o trabalho dos outros, então Fuyumei diz que pode ter que abandonar o projeto ao sair da sala. Ao ouvir isso, Eiru fica agitada, e pede a Rotaro para ajudá-la a descobrir. E mais uma vez, Bro não consegue dizer não a ela. Fuyumei então revela que seus colegas têm teorias, e tudo que Rotaro precisa fazer é ouvi-las e ver qual é a mais credível. Rotaro concorda, mas no dia seguinte o tempo está muito quente, então ele decide faltar à escola. Infelizmente, Eiru aparece em sua casa e o força a ir junto. Na sala do clube, uma garota chamada Kuriko aparece e os leva para sua turma, onde 3 detetives estão prontos para apresentar suas teorias sobre o filme. Esses detetives são Júnior, que já parece ter 40 anos, Tomohiro, que não toma banho há meses, e Seu, que parece dançar no TikTok por gorjetas de $5. Após a introdução, eles se acomodam para começar a reunião, e Eiru tira balas de uísque para todos. No entanto, elas são tão ruins que todos quase vomitam antes de continuar a reunião. Mas Eiru vai para o segundo round com as balas porque tem problemas com seu paladar. Enquanto isso, Juni apresenta sua teoria de que o assassinato ocorreu em um quarto trancado, então alguém deve ter entrado e saído pela janela. Eles imediatamente pegam um mapa e veem que não há como entrar no quarto, exceto pela porta principal e pela janela. Mas Eiru acrescenta que não importaria se Mayu escreveu a história sem saber o local da filmagem. No entanto, Junya diz que Mayu visitou a mansão antes de escrever a história, então está claro que ela tinha isso em mente. Porém, Mayaka diz que mesmo que seja verdade, ainda não sabem quem fez isso. Além disso, a grama do lado de fora está alta e não há sinal de alguém passando por ali. O argumento faz sentido até Junya lembrar que Mayu visitou a mansão meses atrás, e a grama não estava tão alta. Então, ele sai empolgado dizendo que sua teoria ainda se sustenta. No entanto, Eiru não concorda com essa conclusão simples. Rotaro a apoia dizendo que toda a sala tem uma janela e o culpado teria sido visto pelos outros. Quando Kurako chega, eles dizem que a teoria de Junya foi rejeitada e pedem uma cópia do roteiro. Enquanto ela sai, Tomohiro se junta a eles e diz que Mayu não tinha experiência em escrever histórias de mistério, então leu todos os romances de Sherlock Holmes para se ensinar. Ao inspecionar os romances, Eiru encontra anotações com coisas escritas, e Rotaro acredita que eram marcas de Ma para ideias que ela poderia usar. Eles então se viram para Tomohiro, que tira uma corda de escalada e diz que Ma pediu para ele conseguir isso durante as filmagens. Isso faz acreditar que o culpado usou a corda para descer do andar de cima para o quarto onde Kaito estava. Uma garota chamada Kanosu estava no quarto acima de Kaito, e como ela está no clube de montanhismo, será fácil para ela fazer isso.
Hotaru pergunta se Mayu pediu outros adereços, e Tomohiro diz que ela só pediu um pouco de sangue falso, mas ele trouxe a mais porque não era suficiente. Depois que ele sai, todos concordam que a teoria de Tomohiro parece correta, mas Eiru, que ainda está comendo aqueles doces de uísque, tem uma sensação de que não está certo. Hotaru a apoia dizendo que quando a janela foi aberta no final do filme, foi preciso muita força e até fez barulho, o que significa que não foi aberta antes disso. Kuroko então volta com o roteiro, e ao ler, fica claro que pede aos diretores para garantir que não haja pegadas do lado de fora da janela, o que significa que Tomohiro está errado. Nesse momento, Shao chega e compartilha sua própria teoria, dizendo que Mayu estava procurando um sétimo ator, então o culpado deve ser um fantasma que pode atravessar paredes e assassinaria todos. Ao ouvir isso, Eiru fica brava porque soa como uma piada, só pra desabar na mesa de tanto doce de uísque que comeu. Enquanto ela dorme, Hotaru diz que a teoria de Chao não se sustenta porque Ma nunca planejou um banho de sangue baseado na pequena quantidade de sangue que pediu. Nesse momento, Kurako pergunta o que eles acharam das teorias, e eles dizem que todas foram rejeitadas. No final, todos vão para casa, mas Hotaru encontra Fuyumi, que o convida para tomar chá. Ela o leva a um café onde diz que sabia desde o início que Junya, Tomohiro e Xiao não têm a capacidade de resolver isso. E a única razão pela qual ela pediu a Hotaru para ouvi-los é que queria uma desculpa para rejeitar as teorias deles. Ela então revela que ouviu de várias fontes sobre o gênio de Hotaru, e ele é o único que pode realmente resolver esse mistério. Hotaru fica chocado com a facilidade com que ela o manipulou com seu rosto impassível e voz monótona. E quando ele a chama de extraordinária, ela diz que ele só tem sorte às vezes. Diante disso, ela o aconselha a se orgulhar de seu gênio, porque dizer que é sorte é muito ofensivo para aqueles que não conseguem ser tão inteligentes quanto ele, mesmo se esforçando. Percebendo que ela está certa, Hotaru finalmente começa a pensar que ele é realmente especial, então concorda em ajudar Fuyumi. No dia seguinte, Hotaru diz a Satoshi que vai ativar seu modo detetive, e Satoshi fica chocado porque nunca viu Hotaru fazer algo pelos outros de bom grado. Hotaru pergunta se há algo que só ele pode fazer, e Satoshi diz que é um cara bem comum, então não tem talentos especiais. No entanto, Hotaru argumenta pela primeira vez na vida, dizendo a Satoshi que ele é muito mais do que comum e pode fazer grandes coisas. Quando Hotaru chega na escola, Mayaka fica em choque porque nunca esperou vê-lo aqui durante as férias de verão. Eru é a única que falta porque ainda está de ressaca dos doces de uísque, então eles continuam sem ela e reassistem ao filme. Nesse momento, o amigo de Satoshi invade a sala e começa a reclamar dele por faltar às aulas suplementares, mesmo que suas notas já sejam fracas. Satoshi tenta resistir, mas o cara o arrasta pra fora, deixando Mayaka e Hotaru pra resolver o caso. No entanto, Mayaka tem dever na biblioteca, então entrega algumas anotações a Hotaru e também sai. Depois disso, é só uma questão de tempo até Hotaru descobrir, então ele convida Fuyumi pra sala do clube pra explicar. Ele diz que não há como o assassino entrar no quarto exceto pela porta da frente, e apenas a vítima tinha a chave. Isso faz Hotaru acreditar que havia um sétimo personagem, assim como Shao sugeriu. E o que apoia essa teoria é que Mayu estava procurando um sétimo ator. Ele então aponta o fato de que os planos do andar foram iluminados com uma lanterna, assim como a porta, mas ninguém tinha uma lanterna. Além disso, alguns dos alunos até olharam diretamente para a câmera para reconhecer sua presença. Além disso, a cena é cortada quando os alunos se dispersam para procurar pela mansão. Então Hotaru acredita que o cinegrafista desligou a câmera, pegou a chave mestra, fez o serviço e voltou antes que alguém pudesse ver. Fuyumi pergunta por que o cinegrafista nunca fala com ninguém, e Hotaru acredita que provavelmente é para mostrar que ele não é próximo de ninguém ali. Fuyu Liu-mei então pergunta, e quanto à parte em que ele disse que o culpado seria visto pegando a chave das pessoas nos andares superiores? Mas Hotaru diz que não é o fim do mundo se um personagem vê o assassino, o que importa é que os espectadores se perguntem sobre o mistério. Fuyu Liu-mei diz que resolveu o mistério e aperta a mão dele, dizendo que ele tem uma habilidade especial. Ela então pede que ele dê um título ao filme, e Hotaru escolhe Fora de Vista, Fora da Mente. Dias depois, Hotaru vai à escola para assistir ao trailer do filme, e toca o final que sugeriu. Todos ficam impressionados com o final chocante, mas Mayaka o puxa de lado. Ela pergunta se ele realmente criou esse final, e ele diz que sim. É quando ela lembra que o final dele não inclui a corda que Mayu pediu, e o mundo de Hotaru desmorona ao perceber que cometeu um grande erro. Depois, Bro se culpa por ter perdido uma peça tão importante, e para piorar, Satoshi o encontra depois, e diz que o final não combinou com o sentimento da história. Ele explica que esse final é categorizado como um narrador não confiável, mas Mayu só aprendeu sobre o gênero mistério com Sherlock Holmes, e um narrador não confiável nunca é usado nos livros do Sherlock Holmes. Hotaru fica nervoso e diz que você deve ter lido outros livros, mas ambos sabem que Hotaru está se esforçando nesse momento. Por fim, ele encontra Eiru, que também quer conversar com ele. Enquanto caminham juntos para casa, ela diz que esse final não é o que Mayu queria. Hotaru já está frustrado com o que Mayaka e Sato disseram, então ela o convida para a beira do rio, onde eles discutem em paz. Eiru diz que já sabem que Mayu presta muita atenção aos detalhes, e é quase certo que ela tinha um final em mente ao começar a escrever a história. Disseram que ela não conseguiu terminar porque ficou doente, mas se fosse o caso, poderiam ter pedido a Kuroko para contatar Mayu, pois as duas são melhores amigas. No entanto, como Kuroko estava ansiosa para encontrar o verdadeiro final, isso significa que Mayu não está realmente tão doente. Na verdade, ela já escreveu um final, mas não tem confiança para compartilhá-lo. O estranho é que todos os produtores e atores são muito legais com ela. Então, o verdadeiro mistério é porque ela não apresentou seu próprio final ao elenco. O final que Hotaru criou foi brilhante, mas não levou em conta os sentimentos da escritora original, por isso parece vazio. Mais tarde naquela noite, Hotaru percebe que não resolveu o mistério, mas sim criou seu próprio final, o que não era o que lhe pediram. Depois disso, ele vai para a escola e encontra Satoshi, que está animado com o que vem por aí.
Ele até nota Mayaka fazendo cosplay, mas quando se aproxima, ela parece triste. Ao chegar no andar lotado, eles caminham e sobem onde está mais tranquilo, e Satoshi precisa sair para um trabalho. Os outros dois vão para a sala do clube onde Eiru está empolgada para vender as antologias, mas Mayaka ainda se sente mal porque deveria ter pedido 30, mas acabou pedindo 200. Justo quando Satoshi chega vestido de Saturno, Mayaka se desculpa pelo erro, mas os membros concordam que todos têm culpa por não terem conferido, o que deixa Mayaka melhor. Depois disso, eles criam um plano para vender as antologias pedindo uma barraca no festival. Eiru vai se encontrar com o presidente do Grêmio, Satoshi fará marketing e Hotaru ficará de olho. Mais tarde, quando o festival começa, Eiru sai da cerimônia para encontrar o presidente, mas se distrai com as barracas. Eventualmente, ela chega ao escritório onde encontra Tanabe. Quando ela pergunta se podem ter um espaço na barraca, Tanabe diz que todos os lugares estão ocupados. Eiru fica triste e está prestes a sair, mas ele diz que ela pode pedir a outros vendedores para vender sua antologia, o que instantaneamente melhora seu humor. Enquanto isso, Maya vai para o clube de mangá para suas obrigações, mas se sente estranha porque não está confortável com seu cosplay de baixo esforço. Nesse momento, o presidente do clube chega, e Mayaka está prestes a perguntar se podem vender antologias aqui, mas não consegue dizer nada. Enquanto isso, Hotaru está exatamente onde quer estar, longe de todo o barulho e das pessoas. Nesse instante, um personagem do universo cyberpunk entra na sala do clube, perguntando o que estão vendendo. Hotaru fica chocado ao vê-lo e fala sobre as antologias, então o cara concorda em comprar uma. Seu olhar então se fixa na caneta que Hotaru ganhou da irmã, e ele diz que precisa dela para completar seu traje. Em troca de pegá-la, ele dá a Hotaru um passe dourado para seu desfile de moda, mas Hotaru o descarta porque sua bateria social está no modo de economia. Enquanto isso, Eiru é vista por um aluno que pede para ela ser sua modelo, então ela acaba vestindo um traje de empregada posando para fotos. Enquanto isso, a escola realiza um jogo de perguntas e Satoshi decide participar também. O cara acaba garantindo um lugar na final e usa isso para promover o clube de clássicos. Ele também diz que seu clube conseguiu resolver o mistério do Ryoka, e isso chama a atenção de todos. Quando o entrevistador pede para ele contar, ele diz a todos para comprarem sua antologia se quiserem descobrir a verdade. Enquanto isso, Eiru volta para a sala do clube com dezenas de prêmios que ganhou nas barracas, e diz a Hotaru que podem pedir ajuda a outros clubes. Quando Hotaru fala sobre a propaganda de Sadoshi, ela decide fazer seu próprio trabalho pedindo ao clube de jornalismo para escrever sobre eles. Ao sair, Hotaru nota um envelope de fotos em sua pilha. Enquanto isso, Eiru pede a Togeto para escrever sobre eles, mas Bro diz que só pode fazer isso se ela encontrar algo que torne interessante. No caminho de volta, Eru encontra uma velha amiga chamada Karou, que a convida para seu canto de leitura de tarô. Dentro, Eru pede a Karou para ler as cartas, mas ela diz que não pode porque alguém roubou a carta da Roda da Fortuna e deixou uma nota, que é assinada por Jumanji, o sobrenome de Karou. Outra nota diz que a carta será devolvida após o festival, e o guia do festival estava aberto na última página, que lista os nomes dos clubes participantes. Eru pergunta o que isso significa, e Karou diz que é isso que ela quer que Eru descubra. Enquanto isso, a competição de perguntas chega ao fim, e Satoshi empata em segundo lugar com seu amigo, Tani, que revela que pedras fantasmas de seu clube foram roubadas. O ladrão deixou uma nota assim como fizeram com Karou, mas Satoshi não dá muita importância e decide sair, apenas para Tani desafiá-lo para uma batalha de culinária amanhã. Depois que ele sai, Satoshi se pergunta o que Hotaru está fazendo, sem saber que Bro está com as fotos de modelagem de Eiru, e isso é material suficiente para ele por um bom tempo. Nesse momento, outro cliente chega para comprar a antologia, e Hotaru aponta que o zíper dele está quebrado. Ele então remove o alfinete de segurança do passe do desfile e o entrega ao cliente. E como um gesto de gratidão, o cara lhe dá sua pistola d'água. Enquanto isso, Mayaka está em seu clube vendendo resenhas de mangás. Mas devido à falta de clientes, um dos membros começa a falar que a maioria dos mangás é chata e ninguém quer lê-los. A princípio, Mayaka hesita em dizer algo, mas acaba explodindo e promete trazer um mangá que ama para provar que ele está errado. Nesse momento, ela se vira e vê um fluxo de clientes atraídos por seu entusiasmo, fazendo-a perceber que não conseguirá vender a antologia ali. No final do dia, todos os membros se reúnem na sala do clube. E quando Satoshi menciona que está participando do concurso de culinária, Mayaka diz que é uma equipe de 3 pessoas, então ele pede a Mayaka e Eru para se juntarem a ele. Depois que ambas concordam, Eru se levanta para pegar suas coisas, apenas para perceber que Hotaru viu suas fotos de modelagem, deixando os dois envergonhados. Mais tarde, Mayaka está procurando o mangá que deveria trazer, mas não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. No dia seguinte, ela se desculpa com os membros do clube por não trazer o manga, mas eles parecem indiferentes, e o presidente simplesmente pede para ela ajudar com os cartazes. Mais tarde, ela encontra Satoshi e diz que talvez não consiga ir ao concurso de culinária, mas Satoshi se oferece para mudar o horário deles para o último, assim ela pode terminar seu trabalho a tempo. Depois disso, Satoshi corre para o escritório do conselho e conta a Tanabe sobre o ladrão que está roubando coisas das barracas e deixando bilhetes. Tanabe diz que outros clubes também relataram anomalias semelhantes, e Satoshi sorri ao perceber que seu clube agora tem um mistério para resolver. Enquanto isso, Eiru se aproxima de Fuyumei e pede ajuda para vender as antologias, e Fuyumei concorda em levar 20. Ela até dá alguns conselhos a Eiru sobre como persuadir os outros. E se isso não funcionar, ela pode sempre deixar eles darem uma olhada por trás. Enquanto isso, 2 Goofies chegam na sala do clube para vender biscoitos, e ficam intrigados com a pistola de água. Não querendo lidar com eles, Hotaru se oferece para trocar a pistola e uma antologia por um saco de biscoitos, mas eles lhe dão um saco de arroz como extra. Eles aceitam a oferta felizmente, e depois que saem, Hotaru coloca 200 na caixa de dinheiro do próprio bolso. No concurso de culinária, Sadoshi está esperando por Mayaka quando Tani aparece com o chefe profissional do pai dele. Logo depois, as regras são anunciadas, e apenas um cozinheiro de cada equipe pode estar na cozinha por vez. Sadoshi é o primeiro a ir pela equipe dele, e de alguma forma ele consegue preparar os ingredientes nos primeiros 20 minutos. Depois disso, Eiru assume e canaliza seu Gordon Ramsay interior para fazer o resto com maestria. Ao final dos 20 minutos dela, é a vez de Mayaka assumir, mas ela ainda está na sala do clube de manga. Ela termina a tempo e corre pela multidão para chegar ao concurso de culinária, mas quando chega, todos já pegaram todos os ingredientes. O que sobra para ela é uma cebola e alguns outros legumes.
E enquanto ela pensa no que fazer, Hiru de repente ouve alguém chamando o nome de Satoshi. Satoshi pede ao anunciador para ficar quieto por um momento, e quando ele faz isso, eles ouvem Hotaru chamando Satoshi pela janela. Ao chegar lá, Hotaru joga o saco de arroz pela janela, e Satoshi pega e leva para Mayaka. Com 7 minutos restantes, Mayaka finaliza o prato, e mesmo sem uma concha, ela termina um prato no último segundo. Mais tarde, Hotaru ouve o anúncio de que o clube de clássicos ganhou da sala do clube. Mas mesmo assim, Mayaka não fica feliz, porque seu prato estava mal cozido. Nesse momento, os juízes chegam e se desculpam pela concha que faltou, só para Eiru levantar a bandeja e encontrar um bilhete do ladrão dizendo que ele pegou a concha. Logo depois, eles voltam para a sala do clube, e Eiru agradece Hotaru pela ajuda. Depois disso, ela mostra a ele o bilhete deixado pelo ladrão, e ao olhar para o rosto dela, Brawl percebe que ele se ferrou. Satoshi também se junta e diz que isso aconteceu com muitos outros clubes, mas Satoshi diz que não podem se distrair porque precisam vender as antologias. Satoshi argumenta que suas táticas não estão funcionando de qualquer forma, então podem resolver esse mistério e levar para o clube do jornal para que eles escrevam sobre isso. Satoshi ainda não quer fazer isso porque há 1000 alunos aqui, e é quase impossível encontrar o ladrão. No entanto, ao ver que Eiru está triste, ele pede a Satoshi para listar os clubes que foram atingidos. Ele revela que foram os clubes de Go, a capela, culinária e adivinhação, e Hotaru imediatamente reconhece que é a ordem alfabética do alfabeto japonês. Imediatamente, Satoshi liga para o clube de jardinagem, que é o próximo da lista, e confirma que uma de suas pistolas de água foi roubada. Hotaru então vê a assinatura de Jumanji nas cartas, e soletra para seus amigos. Eles ficam chocados ao descobrir que isso forma 10 letras e o clube clássico é o último alvo. Imediatamente, Eiru corre para avisar o clube do jornal, e Satoshi começa a agir estranhamente antes de sair também. Ao chegar no clube do jornal, Eiru tenta lembrar o conselho de Fuyumei sobre como persuadir os outros, mas quando ela abre a porta, vê os membros do clube ocupados com a história do ladrão Jumanji. Aogato pede para ela voltar depois, mas ela insiste em falar com ele agora e o leva para o lado para usar seu charme. No entanto, Togedo parece indiferente e tenta se afastar, até que ela menciona Jumanji nos bilhetes. Ele finalmente ouve a teoria dela e diz que faz sentido porque a faca cortadora do clube deles também foi roubada. Ele agradece a ela pela dica e se afasta, e Eiru não consegue pedir a ajuda dele com as antologias. Ela então encontra Satoshi, que diz que o clube de mágica é o próximo no alfabeto, e essa é a chance deles de pegar o culpado em ação. Ele vai para o clube de mágica e espera o show começar, só para encontrar Tani, que está lá para pegar Jumanji. Enquanto isso, Hotaru e Mayaka discutem a motivação de Jumanji com o alfabeto, e Mayaka pergunta se ele está interessado. Hotaru diz que não, e que só faz isso para parar Eiru de incomodá-lo. Ela está prestes a sair, mas Hotaru diz que ela deve lhe dar algo em troca do saco de arroz, então ela lhe dá um espelho. Quando o show do clube de magia começa, Satoshi vê que uma das velas já está faltando, e se sente estúpido por não ter prestado atenção. Enquanto isso, Mayaka está em seu clube sendo provocada pelos membros mais velhos por não trazer o mangá que prometeu. Eles acham que é um mangá chato como os outros, mas o presidente volta e manda eles se calarem, o que só faz os bullies a odiarem mais. Mayaka decide fazer uma pausa, mas quando está prestes a chorar na varanda, outra membro chamada Yu Aseo chega para confortá-la. Ela também diz que é amiga da coautora do mangá que Mayaka queria trazer, o que choca Mayaka. Ela ainda conta que a autora estava trabalhando em outro mangá, mas mudou de escola no meio. Enquanto isso, o clube de jornal termina seu rascunho sobre Jumanji, concluindo que vão atacar os clássicos ou o clube de artesanato no último dia do festival. No final do dia, Hotaru e os amigos se reúnem na sala do clube para compartilhar o progresso, e Mayaka é a única que se sente mal por causa de seus problemas pessoais. À noite, Eiru admite para si mesma que está se cansando com seu trabalho de marketing, e Satoshi diz a si mesmo que vai pegar Jumanji antes de chegarem ao clube dos clássicos. No dia seguinte, ele chega cedo ao festival para pegar o ladrão com outros detetives, e enquanto espera na sala do clube, cujo nome começa com a letra K, Tani recebe uma mensagem de que o clube de música leve foi atacado. Com isso, Satoshi fica chocado porque não esperava que o ladrão pulasse a letra K e fosse para M. Enquanto isso, na sala do clube, Hotaru está analisando o recente aumento nas vendas quando recebe a visita de sua irmã. Depois de irritá-lo, ela compra uma antologia e então nota o espelho. Hotaru diz que trocou por aquela caneta quebrada que ela lhe deu. Ela pega o espelho e lhe dá um mangá Dead at Dusk em vez disso, e é o mesmo que Mayaka está procurando há 2 dias. Ela então sai, e enquanto Hotaru lê as notas iniciais do mangá, percebe que era um simples projeto escolar que se tornou viral porque era tão bom quanto Attack on Titan. A equipe por trás de Dead at Dusk prometeu outra história chamada Kudrivka's Order na feira deste ano, o que desperta a curiosidade de Hotaru. Enquanto isso, Eiru encontra Yoshino, o chefe do clube de rádio, e ele pede ansiosamente que ela faça uma entrevista com ele sobre Jumanji. Ela concorda feliz, mas todo esse marketing a está cansando. Quando volta para a sala do clube, Satoshi diz a ela que Jumanji quebrou seu padrão alfabético e que precisam repensar sua abordagem. Nesse momento, Hotaru termina de ler Dead at Dusk e admite que é muito bom. Vendo a capa, Eiru percebe que já viu antes, mas Hotaru não está disposto a deixá-la arrastá-lo para outra investigação. No entanto, ela se inclina sobre ele para pegar o mangá, e Bro desiste ao ver seus planos. Ela então vê um pôster dentro que já viu na sala de conferências, então decide ir até lá. Infelizmente, o vestido de Mayaka está manchado de tinta, o que arruína seu humor. Ela troca de roupa e está prestes a ir para casa quando encontra Aru, que lhe mostra o mangá que ela estava procurando. Mayaka fica chocada, mas Eiru acredita que a ilustradora de Dead at Dusk está lá porque viu o pôster no mural. Ao chegar lá, Mayaka confirma que o pôster foi desenhado pela autora de Dead at Dusk. Então perguntaram a Hanabei quem o desenhou. Ele diz que foi o presidente do conselho estudantil, Kugayama, e Mayaka fica animada porque agora conhece tanto a autora quanto a ilustradora de seu mangá favorito. Ambas correm animadas de volta para a sala do clube para contar aos meninos, após o que Eiru revela que tem uma entrevista com o clube de rádio. Enquanto os outros a elogiam, Hotaru se pergunta por que sua irmã lhe deu esse mangá e se isso está conectado a Jumanji. De repente, ele percebe algo, mas não quer que Eiru saiba ainda. Então ele pede para falar com Satoshi em particular. Eles vão para fora, onde Hotaru diz que a equipe por trás de Dead at Dusk prometeu um novo mangá este ano.
Ele acredita que os roubos são na verdade uma armação para esse mangá, mas ainda está tentando descobrir. Então Satoshi o deixa para pensar. Mais tarde, Eiro se junta ao clube de rádio para a entrevista, e enquanto se apresenta, bate a cabeça na mesa e um barulho alto é ouvido em todo o campus. No entanto, ela rapidamente se recupera, afirmando confiantemente que eles têm uma equipe de Temo Sherlock Holmes que vai pegar Jumanji porque já resolveram o mistério de Ryoka. Ela então pede a todos para conferirem sua antologia se quiserem saber a verdade sobre Ryoka. E em poucos minutos o clube de clássicos está cheio de clientes. As antologias estão quase esgotadas, mas não há sinal de Jumanji. Então todos começam a achar que foi uma tática barata para atrair clientes. Nesse momento, o telefone de Sadoshi toca e distrai a todos, justo antes de uma pequena explosão queima alguns papéis na sala. Sadoshi apaga rapidamente e Mayuki encontra a nota de Jumanji na pilha, deixando todos deprimidos. No final do dia, Fuyumei encontra Eiru e lhe entrega um envelope cheio de dinheiro, dizendo que vendeu todas as 20 antologias. Eiru agradece pela ajuda e pelo conselho, mas Fuyumei pede para ela não tentar mais táticas de manipulação, pois não é o jeito dela. Eiru admite isso, dizendo que está exausta e precisa de uma pausa. Enquanto isso, Satoshi encontra Tani, que o provoca por não ter pegado Jumanji. Mas depois que ele sai, Satoshi fica bastante agitado com isso. Isso porque, mais cedo, ele seguiu Hotaru até a área de estacionamento, onde viu Hotaru acusando Tanabe de ser Jumanji. Tanabe inicialmente fez-se de inocente, mas Hotaru sabia que Tanabe estava entre os 3 artistas que trabalharam em Dead at Dusk por causa do nome coletivo que usavam. Tanabe mirou em clubes cujos nomes estavam no guia, exceto pela letra K. Todas as notas de Tanabe usavam a palavra perdido em vez de roubado, e ao pular a letra K, ele criou uma mensagem de que alguém cujo nome começava com K havia perdido algo que começava com K. Como tanto o pedido de Kugayama quanto de Kudryavka se encaixavam nesse padrão, Hotaru concluiu que Tanabe queria que Kugayama pensasse que havia perdido o roteiro e se sentisse culpado por isso. Tanabe acabou confessando, deixando Satoshi mais uma vez impressionado com a genialidade de Hotaru. Hotaru então aproveitou a oportunidade para pressionar Tanabe a comprar as antologias restantes e até ajudou a planejar seu último roubo usando sódio e água para iniciar um incêndio enquanto o telefone de Satoshi servia como distração. Enquanto isso, Satoshi afunda na depressão pela diferença entre ele e Hotaru, enquanto Mayaka tenta animá-lo. Depois que Kugama encerra o festival com um discurso, Mayaka dá a Ayaka uma cópia de Dead at Dusk. Ayaka revela que conhecia a autora do mangá e parou de ler por ciúmes, porque sua amiga, apesar de não ter experiência em mangás, criou algo muito melhor do que qualquer coisa que ela fez. Ela também se ressente do fato de que sua amiga deixou a escola e cortou o contato. Mais tarde, Mayaka vê o logo de um mangá chamado Body Talk desenhado em uma grade, e percebe que Ayaka é a autora. Lembrando que ela mesma considerava o mangá medíocre, Mayaka desaba, finalmente entendendo a dor que Ayaka deve ter carregado todo esse tempo. De volta à sala do clube, Eiru celebra o sucesso da antologia, mas Hotaru continua focado nas palavras de Tanabe. Acontece que Kugayama nunca perdeu o roteiro do pedido de Kudryavka. Ele simplesmente nunca se deu ao trabalho de adaptá-lo, porque mangá nunca foi sua paixão. A verdadeira frustração de Tanabe era que o projeto paralelo casual de Kugayama superou o trabalho ao qual ele se dedicou. Hotaru então percebe que a mensagem oculta não era que Kugayama perdeu o roteiro do pedido de Kudryavka, mas sim, Kugayama, você sequer leu o roteiro do pedido de Kudryavka? Com apenas 4 antologias restantes, os membros do clube compram as cópias restantes e celebram. Eiru fala animadamente sobre resolver o mistério de Jumanji, só para Satoshi revelar que Hotaru já o resolveu, deixando-a ainda mais ansiosa para ouvir a resposta. Alguns dias depois, Hotaru e os amigos estão se divertindo na sala do clube quando um helicóptero passa, e Hotaru se lembra de seu professor chamado Ogi, que costumava gostar deles. Ele pergunta a Satoshi se ele se lembra do Sr. Ogi, e Satoshi diz que sim, mas não sabia que Ogi gostava de helicópteros. Hotaru pergunta a Mayaka se ela sabe algo sobre isso, e ela também diz que nunca ouviu falar, o que Hotaru acha estranho, pois segundo ele, todos sabiam que o Ogi gostava de helicópteros. Ele tenta relembrar um dia em que o Sr. Oji parou a aula para assistir um helicóptero voar, e Mayaka se lembra que isso aconteceu uma vez. Sadoshi ainda está confuso porque, nessa vez, helicópteros militares passaram sobre a escola, mas Oji não reagiu. Com isso, Hotaru acredita que um deles está se lembrando errado, pois foi há 3 anos, mas Satoshi continua a conversa acrescentando que Oji afirmou ter sido atingido por um raio 3 vezes. Enquanto os outros ficam chocados, Satoshi revela que Oji tinha marcas de queimadura por todo o corpo, mas Hotaru não se lembra de ter visto nenhuma marca. Ele também observa que sua cidade não tem muitas tempestades, então isso leva a acreditar que Ogi estava mentindo. Para descobrir, ele pergunta a Mayaka se há jornais antigos na biblioteca, mas quando ela diz que não, ele decide ir para casa. Antes de sair, ele diz a eles que vai à biblioteca pública, e eles estão convidados a ir junto. Ao ouvir isso, seus amigos ficam tão chocados que começam a perguntar a Hotaru se ele está possuído por um alienígena. Ele diz que está apenas curioso, mas Eiru fica super empolgada, porque acha que deve ser algo interessante se até Hotaru está curioso. Infelizmente para Hotaru, Satoshi e Mayaka não podem acompanhá-lo, então ele fica preso com Eiru e seu entusiasmo insuportável. Ela aparece de bicicleta e oferece uma carona, e Hotaru não consegue se imaginar na mesma bicicleta que ela. Então ele diz pra ela esperar por ele. Depois que ela sai, Hotaru vai até a biblioteca e nota como as montanhas enormes ao fundo impedem as nuvens de chuva de chegarem na parte da cidade deles. Ao chegar, ele descobre que Eiru já encontrou alguns jornais antigos mencionando o nome do Aogi. De acordo com aquele jornal, Aogi era um montanhista que liderou uma atividade civil para limpar um caminho no penhasco Obumi. Intrigado, Hotaru pede à recepcionista para procurar jornais de 3 anos atrás com a palavra-chave acidente, e ela encontra 12 artigos diferentes. Dentre esses artigos, ele encontra um intitulado Acidente na Montanha Kaimikayuchi, e Eiru pede para ler. Enquanto esperam que tragam um artigo, Eiru começa a olhar vários livros e mostra todos entusiasmada para Hotaru. Logo depois, eles recebem um arquivo sobre o incidente. E pela vida de Ogi como montanhista, parece bem provável que ele tenha sido atingido por raios 3 vezes. É quase certo que Oji não tinha interesse em helicópteros, então, o que resta descobrir é porque ele parou a palestra para observar aquele helicóptero específico.
Hotaru acredita que Ogi estava observando para garantir que ele passasse sobre a montanha sem ser atingido por raios, pois sabia que as montanhas eram perigosas. O helicóptero naquele dia passou, mas apenas alguns dias depois, outro helicóptero não teve tanta sorte e 2 pessoas morreram em um acidente. Com o mistério resolvido, os 2 voltam para casa. Mas Eiru não consegue entender por que Hotaru se interessou por isso, mesmo ele nunca se interessando por nada. Hotaru diz que foi porque ele comentou casualmente que Ogi amava helicópteros, enquanto a verdade era bem mais sombria. Então, ele fez essa investigação para não parecer insensível. Ao ouvir isso, Eiru fica chocada e agradecida, pois nunca tinha visto esse lado de Hotaru antes. Alguns dias depois, Hotaru está na sala do clube, e Eiru diz que o funeral do tio Jun foi bem. Ela então diz que planeja visitar o túmulo e quer que ele a acompanhe, e Hotaru concorda. Ela também o agradece por resolver o mistério de Ryuka, mas ele diz que qualquer um pode usar lógica e raciocínio. Ela argumenta que essa habilidade por si só o torna bastante talentoso. Hotaru está determinado a provar que qualquer um pode resolver um mistério se tiver dados suficientes. Animada, Eiru procura um novo mistério até ouvir o anúncio e pede para Hotaru descobrir. Hotaru aceita e concorda em pensar em voz alta, então ela escreve o anúncio em seu diário, dizendo que qualquer um que estava comprando no Kobundo perto da estação no dia 31 de outubro deve se apresentar ao Shiba no escritório. Kobundo é uma papelaria perto da estação, administrada por um casal de idosos, e Shiba é o vice-diretor da escola deles. Assim que Hotaru começa a trabalhar, Eiru se inclina mais perto para olhar, e os 2 desviam o olhar ao perceberem que estavam a um erro de ficarem estranhos. Depois que ela se senta, Hotaru nota como, ao contrário da maioria dos anúncios, que são repetidos, este foi dito apenas uma vez. Além disso, o Shiba parecia apavorado, e só anunciou depois das aulas porque deve ter algum assunto particular para discutir com o aluno. E o que reforça isso é que, geralmente, os assuntos estudantis fazem os anúncios. O escritório deles fica no 2º andar, mas Shiba pediu o aluno no escritório dele, que fica no 1º andar. Isso faz Eiru pensar que o aluno fez algo suspeito, mas para confirmar isso, eles precisam verificar se há policiais na escola. Eiru acredita que o culpado deve ter furtado algo e foi visto, mas isso não se sustenta porque Shiba não sabe a identidade do aluno, e eles esperam pegá-lo de surpresa. Hotaru também nota que 31 de outubro foi ontem, mas seria fácil dizer ontem em vez de 31 de outubro no anúncio, a menos que você esteja lendo um jornal na sua frente que lista a data do crime. No entanto, se soubessem quem foi, apenas chamariam o culpado pelo nome. Mas Hotaru acredita que o aluno se sentiu mal pelo crime e escreveu uma carta de desculpas para os donos da loja. Os donos levaram a carta para a polícia que veio aqui investigar. Eiru argumenta que o aluno não gostaria que a polícia soubesse que ele estudava aqui, então ela pergunta como a polícia os rastreia aqui. Hotaru acha que eles devem estar usando o uniforme da escola quando cometeram um crime, e o casal de idosos deve ter dito aos policiais que um aluno daquela escola veio aqui no dia 31 de outubro. No entanto, um mero furto não seria suficiente para os donos lembrarem do uniforme. Então, a única conclusão possível é que o aluno pagou com uma nota falsa de 10.000 ienes. Com isso, Eiru enfia o rosto perto de Hotaru porque não está satisfeita com essa teoria, só para ficar envergonhada e recuar. Ela então diz que estaria nas notícias se alguém estivesse usando moeda falsa e que o próprio aluno não sabia que era falsa. Caso contrário, ele teria devolvido para quem lhe deu. No entanto, Hotaru acredita que o aluno pegou essa nota de alguém mais velho, então ele não pôde discutir e decidiu trocá-la na papelaria, mas ficou culpado depois. Eiru finalmente aceita a teoria dele e fica impressionada com o quanto ele conseguiu com um único anúncio. No dia seguinte, Hotaru lê no jornal que alguém foi preso por falsificação, o que o faz perceber que sua teoria estava correta. Na véspera de Ano Novo, Hotaru e Eiru acabam trancados em um galpão, mas como chegaram lá é outra história. Mais cedo, Eiru liga para Hotaru e pede que ele vá ao santuário onde Mayaka trabalha meio período. Sem conseguir dizer não, ele acaba esperando por ela no santuário algumas horas depois. Então, Eiru chega parecendo uma verdadeira gata e o deixa sem palavras. Enquanto caminham até o santuário, ela pergunta o que ele fez o dia todo, e ele responde que praticou ser um inútil como sempre. Os dois então rezam no santuário e entram, onde encontram um sacerdote, que faria milhões se tivesse um OnlyFans. Depois que entrega um presente do pai de Eiru, ela revela que o sacerdote é Karo da turma 1B. Hotaru fica chocado por estarem na mesma turma, o que faz os dois rirem da sua falta de percepção. Depois disso, eles encontram Mayaka, que revela que está vendendo sortes e cuidando de itens perdidos. Eiru decide pegar uma sorte e tira o número 10, que lhe traz grande sorte. Hotaru também tenta e tira o 16, que lhe traz má sorte. Mais tarde, Karo diz que alguém derrubou um pote e eles precisam refazer a sopa e o saquê. Eiru se oferece para ajudar e pede que ela traga saquê de um armazém próximo. Hotaru a acompanha, mas ao entrarem, ele tem dificuldade em encontrar o saquê porque está escuro. Até que Eiru aponta que eles estão no lugar errado. Quando tentam sair, percebem que alguém trancou a porta por fora. É assim que acabam trancados e congelando. Quando Hotaru tenta gritar por ajuda, Eiru impede, pois as pessoas vão achar que estavam fazendo algo errado, e isso mancharia a reputação da família. As únicas duas que entenderiam são Karo e Mayaka, mas não há como contatá-las porque não trouxeram celulares. Nesse momento, eles notam um ajudante pegando um item do lado de fora do galpão e levando para Mayaka, que é responsável pelos itens perdidos. Vendo isso, Hotaru sugere fazer um buraco e deixar algo que pertence a eles para que Mayaka reconheça e venha ajudar. Eles acabam deixando o lenço de Eiru cair, e enquanto um funcionário o leva para o escritório, Satoshi chega e encontra Mayaka. Quando ela mostra o lenço e diz que parece com o que Eiru tem, Satoshi diz que podem perguntar a ela quando voltar. Depois de esperar um tempo, Hotaru também deixa cair sua carteira, e Mayaka a reconhece imediatamente, mas ainda não percebe que eles podem estar em apuros. Eiru então sugere que gritem por ajuda, pois a saúde deles é mais importante do que a reputação. Mas Hotaru de repente percebe que Satoshi está ali, e pode fazer algo para que ele entenda. Ele pede um cordão, e depois de não encontrarem nenhum, Eiru oferece um de seu obi, mas isso faria seu kimono se soltar. Hotaru imediatamente diz não, pois não quer ver o que ela tem sob o kimono ainda. Ele então faz um buraco no teto porque se lembra que a faixa do lado de fora tinha um cordão preso. Amarrando-o na bolsa de Eiru, ele a deixa cair do lado de fora. E quando Satoshi vê, ele imediatamente percebe que algo está errado.
Enquanto corre para o galpão, Hotaru diz a Eiru que amarrar uma bolsa com um cordão sinaliza que alguém está preso, e isso é baseado em uma história antiga. Tanto ele quanto Satoshi assistiram a um filme sobre isso hoje, então Satoshi reconheceria o pedido de ajuda. Nesse momento, Satoshi abre a porta e deseja a eles um feliz ano novo, enquanto Hotaru está congelando. Um ano atrás, Mayaka confessou a Satoshi no dia dos namorados fazendo chocolates, mas eles acabaram ficando bem ruins. E quando Satoshi apontou isso, ela ficou chateada e prometeu fazer o melhor chocolate no ano seguinte. Atualmente, o dia dos namorados está chegando, e Mayaka está lutando para fazer chocolates para Satoshi. Vendo-a em desespero, Eiru se oferece para levá-la a uma loja para comprar ingredientes, e Mayaka pede que ela não conte a Satoshi. Ela também diz a Hotaru para ficar quieto, e Hotaru promete manter o segredo. Depois da escola, ele se encontra com Satoshi no fliperama, e é desafiado para um jogo. Hotaru acaba vencendo Satoshi, e ele fica chocado com o quanto Satoshi está se divertindo com o jogo, em vez de ficar frustrado por não ganhar como costumava fazer anos atrás. No dia seguinte, Satoshi encontra uma caixa de chocolates do lado de fora do seu quarto, e é da irmã dele, que sabe que ele é muito chato para conseguir um verdadeiro. Frustrado, ele chuta a caixa e vai para a escola, onde encontra Eiru. Ela diz que Mayaka conseguiu fazer chocolate para Satoshi, mas tem deveres no clube o dia todo, então ela deixará a caixa no clube de clássicos para Satoshi. Nesse momento, ela fica tímida e diz a Hotaru que hoje é dia dos namorados, e ele prende a respiração achando que ela vai confessar. No entanto, Eiru desiste e sugere que vão para a sala de aula. Mais tarde, na biblioteca, ela entra com Satoshi, e Hotaru acha que ela vai apresentar outro mistério. No entanto, ela revela que deixou a porta do clube destrancada por 5 minutos e alguém roubou os chocolates. Chocado, Hotaru concorda em ajudar, e enquanto vão para o clube, vem um cara colocando um cartaz. Ele pergunta se está reto, mas Satoshi diz que ele abaixou demais antes de saírem. Uma vez na sala do clube, Eiru diz que ela e Satoshi já procuraram em todo lugar. Então, Hotaru decide perguntar ao cara do cartaz se ele viu alguém. No entanto, ele diz que foram os únicos 3 que passaram por aqui desde que ele chegou. Isso significa que o culpado ainda está no andar, e só as pessoas do clube de astrologia estão aqui. Eles vão até lá e perguntam a uma membro chamada Sawa se alguém saiu da sala, e ela aponta para 3 membros, Naka, Yoshi e Oda. No entanto, Sawa fica na defensiva e diz que nenhum deles trouxe chocolate, então deveriam procurar em outro lugar. Eiru não consegue ficar parada e vai procurar, mas volta de mãos vazias. Logo depois, Mayaka retorna e pergunta a Satoshi como estavam os chocolates, e Eiru tem que contar o que aconteceu. Ela fica magoada, mas diz que está tudo bem e sai, mas Eiru se recusa a desistir porque sabe o quanto Mayaka se esforçou para fazer aqueles chocolates. Hotaru tenta detê-la, mas nota lágrimas em seus olhos. Então, ele diz para ela ir para casa e que ele vai garantir que Satoshi receba os chocolates. Confiando nele, Eiru vai para casa, e depois de esperar um pouco, os meninos decidem ir embora também. No caminho, Hotaru pede a Satoshi para entregar sua mochila, e assim que ele faz, Hotaru a devolve, dizendo que cumpriu a promessa que fez a Eiru. Hotaru percebeu que Satoshi pegou os chocolates porque, quando encontraram o cara do cartaz, Satoshi disse que abaixou demais, o que significa que ele passou por ali antes. E como o chocolate não cabia na mochila, ele amassou para fazer caber. Hotaru então pede que ele se explique, mas quando Satoshi diz que foi uma piada, Hotaru promete dar um soco em seu rosto por machucar Eiru e Mayaka. Satoshi então revela que costumava se esforçar muito, mas isso se tornou cansativo. Então ele se forçou a se tornar um cara mais tranquilo. O único problema é que Mayaka gosta dele, e se ele aceitar os avanços dela, voltará a se esforçar. Enquanto isso, Eiru alcança Mayaka, que imediatamente se desculpa, dizendo que sabe quem pegou o chocolate. Ela então conta a verdade a Eiru, e ambas ficam irritadas com Satoshi por ser um idiota insensível, mas o pior é que Mayaka ainda o ama. Enquanto isso, Hotaru diz a Satoshi para parar de ser covarde e falar com Mayaka, e ele promete dar uma resposta em breve. Mais tarde, Hotaru liga para Eiru para avisar que deu os chocolates a Satoshi, e sabendo que sabe, ela se sente lisonjeada porque Hotaru não só resolveu o caso, mas também se certificou de não entregar Satoshi. Enquanto isso, Satoshi liga para Mayaka e pede para se encontrar, enquanto Hotaru come o chocolate que sua irmã deixou para ele esta manhã. Algumas semanas depois, Eiru liga para Hotaru e diz que sua família está fazendo um festival Hina em um santuário, e ela quer que ele carregue seu guarda-chuva. Novamente, ele não consegue dizer não, e ela grita de empolgação, estourando seus tímpanos. Naquela noite, Hotaru pedala até o local de encontro e fica chocado com a beleza das cerejeiras. Ele então passa por uma ponte que tem um aviso de construção, e o trabalhador lá diz que a ponte será fechada em alguns minutos. Ao passar, ele chega ao local do festival e fica preso com velhos que estão correndo fazendo os preparativos. No entanto, quando um deles pergunta ao outro se conseguiram a permissão para atrasar a construção da ponte, Hotaru diz que a construção da ponte já começou. Chocados com isso, os velhos mandam um deles checar, e ele confirma que a ponte está em construção. O responsável jura que ligou para a empresa para interromper a construção, mas alguém ligou de volta e disse para retomar o trabalho. No entanto, eles precisam planejar uma nova rota para o festival. Enquanto eles brainstormam, um cara chamado Kunari sugere que usem a ponte Toji. Nesse momento, uma empregada chega e pede por Hotaru. Ela o leva ao camarim, onde Hiro está se maquiando, e pede que ele a informe sobre o problema. Depois que ele faz isso, ela lhe dá uma mensagem, e pede que ele a entregue aos velhinhos, então eles decidem mudar a rota pela ponte Toji. Logo depois, Hotaru se veste de porta-guardanapo. Mas quando ele está congelando, Eiru aparece vestida de boneca e o aquece. Hotaru fica tão hipnotizado pela beleza dela que começa a ficar tonto e percebe que foi um erro vir aqui. A cada momento que passa, sua condição piora, e ele fica cada vez mais curioso para ver Eiru de frente. No final de seu passeio, ele encontra Satoshi e Mayaka, que dizem que ele estava engraçado naquele traje. Depois de zombar dele, Satoshi sai para pegar sorvete, e Mayaka aproveita para agradecer Hotaru pelo que ele fez no dia dos namorados. Hotaru diz que quase socou Satoshi, e Mayaka diz que Satoshi contou a ela, deixando-o chocado. Depois disso, Hotaru encontra Fuyumi, que também era uma das bonecas, e ela pergunta se ele sabe o que aconteceu na ponte Chokyu.
Ele diz que não tem ideia, mas Fuyumi diz que esperava que ele fosse o primeiro a resolver o mistério. Naquela noite, enquanto os outros estão comendo, Hotaru se senta na varanda e é acompanhado por Iru, que está ansiosa para saber por que a ponte Chokyu foi fechada. Hotaru diz que tem uma ideia vaga, então ela sugere que escrevam em suas mãos e vejam se as respostas batem. Eles escrevem o nome de Kunari em suas mãos, e Hotaru se lembra de Kunari dizendo que o festival deste ano seria uma vez na vida. Isso não fazia sentido para Hotaru porque o festival acontece todo ano, mas agora faz. Eiru acrescenta que Konari é fotógrafo, então eles acreditam que ele chamou a construtora para retomar o trabalho na ponte Chakyu para que o festival seguisse pela rota mais longa e passasse sob a cerejeira, resultando em uma foto incrível. Depois disso, eles caminham para casa, e Eiru pergunta a Hotaru qual ele decidiu para seu curso no segundo ano. Hotaru diz que escolheu arte, e Eiru escolheu ciências porque quer encontrar uma forma de aumentar a produção agrícola, que é o negócio da família dele, e deixar seu pai orgulhoso. Ela acrescenta que sua outra opção é trabalhar com gestão. Mas depois de ver como ela se saiu mal no festival cultural, ela escolheu a outra opção. Ela então diz que, embora sua cidade natal não seja tão atraente, ela ama o lugar e seu povo, e por algum motivo, ela queria que Hotaru visse tudo isso. Após um breve silêncio, Hotaru imagina dizendo a ela que pode fazer o trabalho de gestão, o que a choca. Mas quando chega a hora da verdade, ele não consegue se trazer a dizer isso. Nesse momento, ele olha para trás e vê o vento soprando o cabelo de Eiru e uma quantidade de folhas de cerejeira voando, e não consegue evitar sorrir com a beleza dela. Hotaru definitivamente desenvolveu sentimentos por Eiru, mas ele terá coragem de confessar?